Respira, levanta e vem. Vem comigo fazer mais uma questãozinha de física. Essa está, ó, no capricho, estática. Uma questão cheia de detalhes e informações que eu destrinchei tudo para vocês. Vem comigo acompanhar. Maravilha! Próxima questão de física. Bom, essa daqui, gente, ela é uma questão que aborda estática. Estática. Por quê? Nós vamos ter que analisar essa situação em que a bailarina está ali no slackline, ok? Estática, física, caderno amarelo, questão 117, Enem 2019. Vamos lá, a leitura. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita estão fixas, de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta até alguns centímetros do solo, ok, até aqui, ó, contextualização, aquela contextualização maravilhosa que só o Enem traz pra gente. Até aí. Sigamos para as informações técnicas, beleza? De mais nada, deixa eu verificar aqui. Ok. Quando uma atleta de massa igual a 80 quilos é a massa da nossa atleta, está exatamente no meio. Exatamente no meio. Então, se eu tenho o comprimento total L, ela vai estar aqui, ó, na posição L sobre 2 aqui, né? Esse pontinho. E eu vou ter L sobre 2 do outro lado. Será que é uma informação importante? Não sei, mas a gente já anota, tá? Está exatamente no meio. Essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Ângulo maravilhoso, ângulo, parece que vamos ter aí uma relação trigonométrica. Esse aqui, ó, gente, esse ângulo bem discretinho, 10 graus. Esse aqui também, 10 graus, tá? Beleza? Sabe-se que a aceleração da gravidade, o nosso G, a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Graças a Deus, a gente não vai precisar trabalhar com os decimais. Cosseno de 10 graus, 0,98. Seno de 10 graus, 0,17. Bom, o que a questão quer? Qual é a força? Ó, eu quero saber a força. Eu vou chamar essa força de quê? Chamar essa força de, usando toda a minha criatividade, chamar essa força de força F. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Como é que seria essa força F? Vamos desenhar ela em cada uma das árvores. Ó, essa aqui é a nossa força F. Então, eu tenho força F, que é uma grandeza vetorial. Eu tenho dos dois lados aqui da árvore, né? E preciso descobrir o valor dessa força. É o objetivo da nossa questão. Vou puxar aqui a figura para a gente analisar melhor. Nós temos, gente, nessa situação, um esquemazinho de forças que seria o seguinte: o peso da atleta, né? Para baixo, óbvio, o peso sempre direcionado para baixo, mais precisamente para o centro da Terra. Ok. Lembrando só, fazendo aquele parênteses, logo que peso, como é que a gente vai encontrar o módulo do peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso será, então, só um minuto que a lousa está com vida própria, massa igual a 80 vezes 10. 10 metros por segundo ao quadrado é a nossa
aceleração da gravidade. Logo, peso igual a 800 newtons. Newtons, que é a unidade de medida das forças, ok? Maravilhoso. Temos esse esquema, precisamos de F. Peraí. Mas F, o valor de F, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? No início da questão, eu falei que nós estávamos trabalhando com estática. Se nós estamos trabalhando com estática, ó, a situação em que a atleta está é uma situação de equilíbrio. Ó. Equilíbrio. Nessa situação, a resultante das forças precisa ser igual a zero. Mas como a resultante vai ser igual a zero se eu tenho a presença do peso? Eu já sei, então, ó, que o peso menos alguém precisa ser zero. Existe uma força aí que está se equilibrando com a força peso, ok? E que a diferença entre elas vai ser zero. Maravilhoso. Trazendo aqui, ó, só uma observaçãozinha. Decomposição de forças, ó. Peguei aqui um eixozinho aqui, um plano cartesiano, onde eu tenho aqui o eixo das ordenadas e abscissas. Opa! E aí, ó, nós vamos aí, então, fazer aqui rapidinho uma decomposição de vetores. Rapidinho, tem aqui, ó, o ângulo θ. Eu quero saber esse vetor. Isso aqui, gente, é um exemplo, só para a gente discutir o que está sendo cobrado lá na questão. Tá aí um exemplo, não tem nada a ver com a questão. É só o que a gente vai utilizar, tá bom? Esse vetor, que eu vou chamar de um vetor V, pode ser velocidade, tá? Esse vetor velocidade, na direção x, se eu quisesse trazer esse vetor para a direção x, como é que eu faço? Ó, só analisar o vetor na direção x, eu vou chamar de Vx. Então, Vx vai ser, ó, o cateto desse triângulo aqui, ó, desse triângulo retângulo, o cateto que ajuda a formar. Se ele ajuda a formar o ângulo θ, eu vou relacionar ele com cosseno de θ. Cosseno de θ, maravilhoso. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu tenho aqui um ângulo reto, ó, minha hipotenusa será o V. Então, se eu quiser o vetor na direção x, eu vou pegar simplesmente, ó, Vx igual a o vetor vezes o cosseno, do ângulo θ. Ok? Maravilha! E se eu quiser agora na direção y, na vertical, esse vetor na direção y eu vou chamar de Vy. Lembra, gente, do vetor eu preciso guardar direção e sentido. Se eu trouxer ele para frente aqui, ó, do nosso triângulo, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo. Então, Vy aqui. Se é cateto oposto, eu vou trabalhar com seno. Seno, que é Vy, cateto oposto, sobre adjacente, sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, o nosso Vy será V seno de θ. Maravilhoso! Então, nós já sabemos como encontrar esses vetores nas direções ortogonais. Beleza? Vamos para a nossa questão, que é o que a gente precisa. O que a gente precisa? Descobrir o valor
da força F deste ladinho aqui, tá? Ó, desse lado e desse lado, para saber que força é essa que está equilibrando com o peso. Se vocês concordam comigo, o peso está para baixo, essa força precisa ser para cima. Só exagerando aqui, nós ficamos com a força resultante para cima, né? Claro, para ser oposta ao peso. Como é que a gente vai descobrir essa força para cima? Se vocês me permitirem fazer aqui um esboço, vou mostrar o peso, ó, ele está para baixo. E nós temos a força Fy, ó, ou a força F aqui e a força F aqui, tá? Se eu traçar exagerando aqui, né? A horizontal, nós teremos o θ, que é o nosso 10 graus. Aqui, vou dizer, ó, θ igual a 10 graus. Beleza? Ótimo. Então, gente, o Fy é a nossa força aqui, ó, na direção Y, seria essa contribuição desse lado e o outro Fy aqui, ó, nessa contribuição do lado de cá. Logo, a resultante que está equilibrando com o peso, exagerando, gente, exagerando, né, no meu vetorzinho aqui, ó, seria a resultante em Y. Maravilhoso! A força que equilibra o peso é, então, a resultante na direção em Y. Mas quem é essa resultante na direção em Y? Só vindo para cá, ó. Resultante, força, resultante na direção Y. Concorde comigo? É 2 vezes Fy. Maravilhoso, 2 vezes Fy. Porque eu tenho Fy de um lado e Fy do outro. Somo e tenho a resultante que está equilibrando com o peso. Já podemos, então, fazer o quê? Ai, meu Pai eterno, ó, que maravilha! Peso é igual, mas essa lousa, peso é igual, então, passo a força resultante em Y para lá, que está negativa, vai positiva, passo para lá, então, fico com força resultante em Y. Então, peso é igual a, lembra? Força resultante em Y. Vou substituir por quem? 2 vezes Fy, tá? 2 vezes Fy. Já sei quem é o peso. Peso nós já tínhamos encontrado. Foi quanto? 800 newtons. Excelente. 800 newtons para o peso. Substitua aqui 800. Ficamos com 2 vezes Fy. Quem é Fy? Ó, tá multiplicando. Vou passar para lá, dividindo. Ficamos com Fy igual a 400 newtons. Bem, achamos a força, né, a quantidade da força na direção Y, mas nós queremos conhecer a força. Se a gente fizer uma analogia aqui, ó, a nossa equação para essa questão, ao invés de V, é Fy é igual a F vezes seno de θ. Maravilha! Fy, nós já conhecemos 400. 400 igual a F, que é o que a gente está querendo a questão. E o seno de 10 graus. Vou botar aqui só para reforçar. Seno de 10 graus.
Esse daqui, ó, o seno, ele está multiplicando, né? Então, a gente já passa para lá dividindo. Ficamos, então, com força. Que teimosia é essa, Lusa? Força é 400 dividido pelo seno de 10 graus. Vamos procurar seno de 10 graus. Seno, ficamos com 0,17. 0,17, o seno de 10 graus. Voltando. 0. Opa, aqui embaixo, 0,17 é o nosso seno de 10 graus. Só confirmando aqui, tá? Seno de 10 graus, 0,17. Voltando para a nossa conta. 400 dividido por 0,17. Vou aumentar duas casas decimais aqui. E para compensar, aumento duas também lá em cima. Porque para manter o resultado dessa divisão igual. Só quero me livrar dos decimais. Então, 40.000 dividido por 17. Muito grande, mas vamos dar uma analisada, ver se precisamos terminar essa conta de fato. Opa, tenho ali, ó, números bem distintos. Então, nós temos números muito distintos. Se você encontrar o primeiro número aí da sua divisão, você já pode eliminar. Por exemplo, se você encontrar o 8, já vai ser C. Se você encontrar o 2, já vai ser letra D. Se encontrar o 4, você precisa fazer mais uma casa e aí você descobre qual a sua alternativa. Vamos ver qual é a nossa alternativa. Então, 40 dividido por 17, se eu pegar aqui, ó, 40 dividido por 17, eu já vou ter 2. O resultado vai ser um 2. Ó, temos aqui, então, nossa alternativa. Letra D é a nossa alternativa, certo? Porque nós não precisamos chegar até o final. Mas antes, vamos fazer vamos recapitular essa questão, que ela merece, é uma questão daquelas das boas, tá? Então, nós temos equilíbrio, partimos daqui, né? Existe um equilíbrio que está mantendo essa atleta aqui parada, ok? Encontramos primeiro o peso da atleta. Com esse peso, nós já identificamos aqui a intensidade, né? Que eu preciso equilibrar. Depois de encontrar o peso, as forças na direção Y, tá? De cada árvore está contribuindo para o equilíbrio. Por isso, a força resultante foi igual a 2Fy, porque é a força, a quantidade da força na direção Y. Maravilha! Então, se o equilíbrio existe, então eu vou ter o peso igual à força resultante em Y. Bom, força resultante em Y ela é formada por duas contribuições na direção Y, que é peso igual a 2Fy. Substituímos o valor do peso igual a 2Fy e tínhamos o valor de Fy. Fizemos aqui, ó, a analogia com a nossa questãozinha, com a nossa discussão teórica aqui sobre decomposição de forças, tá? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é uma decomposição de forças. O melhor de vetores. Porque nós podemos fazer essa decomposição com quaisquer vetores, tá bom? Depois de pegar a nossa equação, ó, e adaptar para a questão, nós substituímos os valores. Fy nós já sabíamos que era 400. O seno a questão nos deu 0,19. E aí temos 400 dividido por 0,17, que 19. 0,17. Para fazer essa divisão, transformei o 17 em número inteiro, aumentando duas casas.
Depois, aumentei lá em cima também para manter a igualdade. Beleza. E aí, em seguida, fomos para a divisão. A divisão de um número muito grande, para ganhar tempo, a gente analisou as alternativas e vimos que se eu encontrar o primeiro número, eu já posso eliminar várias e encontrar até a minha alternativa. Foi o que nós fizemos. De cara, 40 dividido por 17 já deu 2. Então, nossa questão, letra D, ok? Peço desculpas a vocês pelas letras, ainda estou me adaptando com essa mesa. Qualquer dúvida, deixa no comentário. E não esquece de se inscrever para compartilhar com aquele amigo que você também quer que ganhe essa força na preparação para o Enem, certo? E ativa o sino para acompanhar cada dia uma nova questão física e matemática do Enem. Beijo, até o próximo vídeo.